lá no Rio de Janeiro e conhecer um pouco do trabalho que a gente vê no ar, mas não tem ideia, Lourinho, de como é que legal! Vê, ó. Os figurinos e adereços que a gente vê em novelas, por exemplo, são feitos num prédio só para isso. E o repórter Ivo Madoglio foi conhecer esse espaço de perto. Quer ver? Oba! Ana Maria, estamos na nossa famosa Fábrica dos Sonhos, dos Estúdios Globo. E é claro que hoje a gente veio conhecer um espaço que eu ouso dizer que a gente nunca viu antes, que é essa parte do adereçamento dos figurinos. E a responsável por toda a reforma disso está aqui do meu lado, Joana Colantes, que vai contar um pouquinho pra gente como que tudo aconteceu. Esse prédio foi fundado em 2011 e de lá para cá a operação do beneficiamento evoluiu muito e esse prédio já não comportava mais a equipe. Eram 3 salas de ateliê separadas e com mobiliário antigo, com iluminação inadequada. Então a gente conseguiu ampliar, demolir a parede entre as salas e entregar um espaço novo, moderno, com uma iluminação nova e espaços mais coerentes com o trabalho que eles fazem. Bom, olhando assim, parece que a gente está numa grande cozinha que tem aqui, ó, colorau, erva mate, cúrcuma, sal, feijão, casca de cebola, mas na verdade a gente está na área de tingimento. Todo tipo de acessório que o figurinista precisa para compor a gente confecciona aqui e também a gente faz o beneficiamento das peças, que é o tingimento para ficar com uma cor com cara de nova roupa ou para ficar com uma cor, dar um tratamento envelhecido na roupa para ficar com cara de uso. A gente brinca que é onde o figurino ganha vida mesmo, né? Eu tô fazendo um tingimento com pigmento verde para ela chegar numa cor caqui, né? Ah, quer dizer, uma peça rosa, você está usando o verde e ela vai virar caqui. Sim. Que ele era mais ou menos isso. Sim, era mais ou menos isso, um pouquinho mais escurinho. Vai lá pro tingimento no verde e sai caqui igual essa daqui. Os figurinistas priorizam buscar peças no acervo para reutilizar peças de outras novelas que a gente não vai mais usar com essa cara, para poder renovar e utilizar numa nova produção. Por isso que tem tantas coisas ali, da erva mate, da cúrcuma, do feijão. Daquele material todo a gente faz as tinturas para poder também tingir essas peças. Me confie a mão da princesa. E eu prometo protegê-la com a minha própria vida. Para uma questão ambiental mesmo, para devolver para a natureza mais do que a gente tira dela, né? Aqui nessa parte de cá é a lavanderia em si, que dá apoio para o trabalho de tingimento e envelhecimento, né? E aqui do lado de cá, a gente tem o Léo, que está trabalhando aqui, fazendo peças também da novela Nobreza do Amor. Ele está fazendo broches em estanho. Estou aqui derretendo um estanho, tá vendo? E aí eu vou jogar ele nessa forma aqui. Quantas peças você consegue fazer por dia? Varia, às vezes 5, às vezes 2, depende do grau de dificuldade. Que é uma folha de ouro, é isso? Isso, uma folha de ouro que a gente usa para fazer esse efeito aqui. Demora quanto tempo, mais ou menos, para fazer uma peça dessa? Essa aqui bastante tempo, porque é bem grande, um trabalho todo manual. Esse embaixo é bordado ou é folha de ouro também? Bordado. Depois de aplicar a folha de ouro, borda por cima para deixar a peça ainda mais trabalhada. Esse é o famoso negócio, né, Tati? Que quem vê cara não vê coração, né? A gente já vê o resultado final, né? Não, mas o que é legal é o seguinte, né? É a capacidade da Globo, né? Porque já estamos fazendo novela já há 50 anos quase, né? Onde tudo isso foi sendo aperfeiçoado ao longo dos anos, junto com os profissionais de alto nível que tem aí, que foram treinados aí mesmo, né? Foram aprendendo diante da necessidade, né? De ser mais ecológico, de ser mais, né, participativo, né? Na feitura do personagem, a montagem do personagem, né? Tanto é, olha, que o Lázaro tá um rei perfeito, né? Perfeito. Você viu as cores todas? Os como é que broches consegue? que eles fazem, as cores. E você pensa que isso foi usado numa outra novela. Esse cuidado, como você falou mesmo, com, né, nosso meio ambiente. Incrível, assim. Eu nunca tinha visto tão assim. Você transformar uma blusa que era alaranjada numa cor caqui. Tem que saber que cor mistura, né? Porque senão não dá certo. Aí imagina, tira uma outra cor completamente. Aí, inclusive o Ivo, você falou em bijuteria, também conversou com a Marie Salles, que é responsável pelo figurino da novela das 6. Olha quanta curiosidade envolve a confecção de roupas e joias. Rodolfo.
Marri, tô encantado com esse setor, porque primeiro que quando a gente pensa em figurino, a gente acaba esquecendo dos adereços que vão em cima desse figurino, né? A gente pensa assim, é só a roupa. Você tem as coroas, os brincos, os colares, todos os tingimentos, todas as estampas. Com o adereço foi possível eu criar tudo que a cultura africana oferece, sabe? E é muito importante a gente falar que a gente está falando de uma fábula e essa fábula pode tudo e também estamos misturando várias etnias. Aparece no primeiro capítulo, a Érica Januza usa a roupa dela de guerreira. Isso aqui foi feito, é uma técnica de shiburi, isso foi feito em tingimento natural. A gente vai amarrando o tecido, amarra o tecido, aí depois mergulha na tinta. Isso aqui é uma peça linda, porque você vê que tudo mexe, sabe? Que é muito delicado, ó. Tem a coroa, tem o brinco de carambola, tem a pulseira. E aí, assim, é muito legal isso, né? A gente poder desenvolver as coisas aqui. Você vê que não é só falar assim, vou fazer uma novela de época e pronto, né? Acabou. Não, quer dizer, tem pesquisa, tem gente por trás de tudo, né? Para cada cor, para cada bijuteria dessa banhada a ouro, a cada uma tem um significado, né? Um colar desse tem um significado, porque... Muito estudo. Para a época e tudo, é muito estudo. Muito bonito. Você vê o resultado final e não imagina isso que não, eu tô como é incrível. Pensa que foi em algum lugar, comprou pronto, né? Mandou fazer, mas não, dentro da própria Globo. Olha as roupas, gente, ó. Tudo combinando com a época. Olha só. Nossa, é muito trabalho. Um brinco de carambola a gente viu. Adorei. Galera. Eu uso aquele brinco de carambola. Eu tenho certeza. Aí, Marie. Ana Maria usaria o de carambola, hein? Colar, tudo, né? Eu gosto de coisa bem delicada. Uma coisa nada bem demais. Pequenininha. A gente tá ligado. Que passa despercebido. Isso, e nem é nenhuma melancia pendurada. Ai, um beijo, Marie. Luxo, riqueza. Poder criar coisas de uma época ou de uma cultura para ambientar o trabalho, né, da dramaturgia, né? Só muitos bons profissionais mesmo. Parabéns a todos aí, tá? Tati Machado já está aqui. Já tô. Bom dia, gente. É que eu tô aqui a gente fofocar de 3 graças agora. Reta que final. também tem figurino próprio, tem tudo, né? Você olha, você prestar atenção em cada uma das novelas, você vai perceber que tem muito estudo atrás, tá? Agora a fofoca é aqui. Volta pra aqui, ó. 11h36. A casa caiu pra Zilar e a Laurzinho não tá disposto a perdoar. Eu só não te mando embora dessa casa hoje é porque eu quero estar presente junto com você quando a gente contar tudo pra Nayane. A Nayane merece saber? Sim! Hoje... Sua mãe mentiu esse tempo todo porque ela pegou o anel que nasceu a minha mãe, a sua avó. E culpa sua tia até hoje. Coração acelerado. Vocês já estão sabendo, né? A Mega Sena trintou. E para comemorar vai sortear um prêmio estimado em 150 milhões e que não acumula. Aposte. Rende, minha gente. No Carrefour rende mais. Rende mais que economia. No Carrefour rende mais. No Carrefour rende mais. Quando sua compra rende, a vida rende junto. Carrefour sempre rende mais. Eu comecei como mesária em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Genérico de qualidade tem que ser para todo mundo. Igualzinho às ofertas da Medley para maio, o mês do genérico. Para comemorar os 30 anos de Medley, aproveite as ofertas especiais que milhões de brasileiros assinam embaixo. Medley, eficaz em tudo que faz.
Cuidado, obras na pista. Você chegou ao seu destino. iPhone 17 Pro, feito para durar. Com o envio mais rápido do Brasil. Leve precinho campeão açaí para suas festas. Arroz parbolizado tipo 2 Pop, pacote 1 kg, 3,69. Leite condensado semidesnatado Marajoara Tetra Pak 395 gramas, 4,59. Batata frita congelada Prime Fries, pacote 2 kg, 17,90. Leve o açaí com você. O gostinho que conquistou o Brasil ao alcance da sua mão. Açaizinho. Açaí com sabor, refrescância e praticidade. Viva essa experiência. Açaizinho, o original. Todo domingo de manhã vai ter roda de viola, só gente da melhor qualidade. Eu pensei em você. É só chegar, viu? A porteira tá aberta. Um convite às raízes do campo. Isso é viver sertanejo. A espera acabou! De 13 a 17 de maio, a tradição volta em grande estilo. O palco vai tremer com grandes atrações. Leonardo, Pablo, Geraldo Azevedo, Calcinha Preta e muito mais. Emoção do início ao fim. E tem mais, leilões de gado de leite e corte, parque infantil e o melhor da nossa gastronomia. Programação completa para toda a família. Expo Guanambi, o reencontro com a nossa história. Bagaço de frango Aurora, presunto fresquinho, vambora. Churrasco na hora do jogo, já coloca a linguiça no fogo. Se tem Aurora, só melhora. Dizem que ele não nasceu. Foi convocado. Na Europa, chamavam-no Mago, porque amaciava a gravidade e invocava ângulos impossíveis. No México, era gênio. Esfregava a chuteira e o gol acontecia. Outros cantos nomearam-no Bruxo, que gargalhava antes do feitiço. E há quem diga que ele só retorna de tempos em tempos, quando o rolê aleatório mais exige. E o rolê do bruxo vai ser aqui na Globo, na Copa do Mundo. Durante as transmissões estarei aparecendo aqui e ali e acompanhar de perto essa amarelinha que eu conheço bem. Copa é na Globo. A gente joga junto. Bom, hora de saber as novidades das novelas do mundo dos famosos. Oba! Quero começar, Ana Maria, perguntando se você viu que você e Louro foram parar lá, velho. Lá, velho. Você e Loura. E botaram dentro de um carrinho. De um carrinho na paródia, feita no Domingão, que o Domingão faz as 10 graças. Eles reproduziram, gente. Eu vou deixar vocês assistirem. Olha esse momento, ó. A cena do carrinho do bebê. Caraca! Ana Maria das Graças. Ana Maria das Graças. Por isso a brincadeira, né? Só que aí ia despencando, todo mundo indo atrás, Ana. Não. Quando de repente vai chegar esse momento, assistam, gente. Isso a gente só escuta o Luciano rindo atrás. Ai, tá indo o carrinho. Eu e o C lá, mano. Tamo indo. Seu agente ali. Não, e passa na frente da... Olha ladeira, agora, Ana. Ladeira abaixo. Ai, agora foi. Nossa. A risada. Michele, eu sou seu fã desde a manchete. Você salvou a nossa pequena Ana Maria. E ela está bem, vejam. Se alguém falar mal de você pelas costas, solte um pulo e vai embora. E vai embora. Tchau, bom final de semana. Eu muito esperto pra idade. Por que, doido? Vai dar pra tu, vai perder o ticket, hein? Gente...
10 graças, soltou um punho, ó. E ó, desaparece. E foi o Félix que fez a versão Ana Maria das Graças. Mano, o que esses caras tomam, hein? Meu pai do céu! Ana, onde vai a criatividade? E esse pensamento continua valendo, viu? Com certeza. Solta o pum e... Se manda. Chispa. A novela 3 Graças, ou 10, como você queira, tá pegando fogo. É virada em cima de virada nessa reta final, né? E, finalmente, a Kellen e o doutor José Maria tiveram a primeira noite de amor. Hoje eu tô com uma pegada de noite de amor, tá, Ana Maria? Porque fui tudo do jeitinho que a Kellen queria. Tudo dentro dos preceitos bíblicos, que pra ela é muito importante. Aí, na manhã seguinte da noite de núpcias, ele, claro, ali naquele finalzinho, vocês viram que ele tratou de... refrescar a memória. Vou refrescar a memória logo dela aí, ó. Pronto, toma. E o Joaquim e a Lígia? Tô falando que eu quero trazer uma coisa de amor aqui pra vocês. Dessa vez, eles deixaram o sentimento falar mais alto. Rolou outro beijão dos dois. Depois de uma conversa profunda que eles tiveram. E aí teve beijaço. Nossa. E depois, em seguida, ele perguntou pra ela, e agora? Aí a Lígia desconversou dizendo, agora é agora. Agora é agora, tem depois, é agora. Depois ela foi no encontro com ele também no Ferro Velho. E aí aquela cena que a gente acabou de ver ali, que eles tiveram a tão esperada noite de amor. Oh, beleza. Todo mundo amando, né? Pra começar bem a semana, né, Maria? O plano do detetive Paulinho vai pra acabar com o Ferretti, como é que tá? Aí já não é tanto amor não, viu? Não, né? Não, porque... Lembram do Edilberto, gente? O capanga do Ferretti. Lembro. Morreu, teve o celular encontrado pela polícia. Agora ele vai pra cadeia? Eu tô torcendo, né? Já chegou a hora já, né? Pelo amor, né? Mas isso tá me cheirando o último capítulo, sabe? O Ferretti indo pras grades, finalmente. E o Raul também contou quem é o pai biológico dele, né? Deu um susto em todo mundo. Chegamos a conversar sobre isso aqui no Mais Você. Ele soltou a bomba, todo mundo ficou em choque. A Lorena e o Léo, eles ficaram felizes com a notícia de ter um novo irmão. Se solidarizaram com o Raul por ele também ser filho do Ferretti, que não é uma coisa fácil. Não, não é. Não mesmo. Não. E o Rogério disse que o Raul vai ser sempre o filho dele, independente de tudo. Foi uma cena bem emocionante de todo mundo ali junto. Ai, que bom. E spoiler. Estamos no final, mas tem spoiler ainda. E o capítulo terminou, né, uma semana ainda. A morte do Macedo, né? Então aí todo mundo ficou. E dentro da cela, a gente vai começar a descobrir quem é o autor dessa queima de arquivo. Só que aí o cerco começa a fechar pro Ferretti, entendeu? Que sempre acha que o Ferretti. E aí tem o trio, né? Gerlúcia, Zenildo e Rogério, que estão aí na cena, vai abalar de vez a vida do vilão. Eles vão convocar a imprensa para contar tudo sobre o Ferretti. Informações pesadíssimas envolvendo a casa de farinha, outros crimes. Então hoje à noite vai ser bem bom, viu? E jogou no ventilador. Última semana, Ana Maria. Adoro o fofoqueiro ali. Quem tá fazendo aniversário? Ariel Jacobi, e diretor do encontro. Um beijo do Ariel. Beth Mendes, Cláudio Paim. Um beijo, Cláudio. Nossa, vamos faturar. Cacá, que trabalha no meu figurino lá em casa. Um beijo, Cacá, parabéns. Kátia Janine, quanto tempo, florista. Super beijo, viu, pra todos. Olha, seja ensinável. Você não sabe de tudo e nem sempre tá certo. É verdade. Né? Então, é bom escutar também. Por isso que tem 2 ouvidos, né? Uma boa pessoa. Mais Você foi apresentado por Sempre Lá. Tem tudo que sua mãe ama. Tem na Sempre Lá. E de coração, Óticas Diniz. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Olá, bom dia. O seu Bahia Meio-Dia desta segunda-feira está começando com muita informação para você de norte a oeste. Agora são 11 horas e 50 minutos, conferindo o trânsito na Ponte Presidente Dutra, movimentado nesse horário, mas fluindo nos 2 sentidos. Geralmente a gente vê bem difícil para quem sai de Petrolina em Pernambuco para Juazeiro na Bahia, mas nesse horário está fluindo tranquilamente nos 2 sentidos. Agora o trecho urbano da BR-242 em Barreiras também fluindo tranquilamente.
alguns trechos com maior lentidão, mas no geral está fluindo aí em todos os sentidos, tempo firme na cidade, 11 horas e 50 minutos. Infelizmente, 3 pessoas morreram em um acidente essa noite na BA-052 entre João Dourado e Irecê. Luiz Gustavo Ribeiro é quem adianta algumas informações desse assunto para a gente. Olá, Luiz. Oi, Bia. Pois é, mais um acidente grave aqui na nossa região. Muito bom dia para você e a todos que nos acompanham. Neste final de semana, inclusive, estava acontecendo festa em João Dourado, celebrando o aniversário da cidade. A BA-052 estava bem mais movimentada do que o comum e, infelizmente, aconteceu esse acidente envolvendo 2 motocicletas e uma caminhonete. 3 pessoas morreram. Daqui a pouco nós vamos fazer todos os detalhes sobre esse assunto aqui no Bahia Meio Dia. Que tristeza, viu, Luiz? Muito obrigada. Até já com mais detalhes. E no Oeste, um homem foi preso após incendiar a casa da ex-companheira em Santa Maria da Vitória. Esse é um dos assuntos de Gabriel Pires, que chega com esse assunto muito delicado, infelizmente recorrente, tentativa de feminicídio. É com você, Gabriel. O casal havia se separado há cerca de 3 meses e o homem não aceitava o fim do relacionamento, Bia. Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Ele invadiu a casa da ex-companheira, botou fogo na residência. Dentro da casa estava uma criança de apenas 11 anos. Felizmente, ninguém ficou ferido nesta ocorrência. O homem foi preso em flagrante e está à disposição da justiça. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio Dia contando todos os detalhes. É com você. E a gente não aguenta mais ver essa cena se repetir, né, Gabriel? Obrigada, até já. E um homem de 40 anos morreu após ser atingido por golpes de faca durante uma desavença familiar no bairro Argemiro, em Juazeiro. Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito é um adolescente de 15 anos, sobrinho da vítima. Esse é um assunto de Tiago Santos, que está, inclusive, em Juazeiro e adianta alguns detalhes para a gente. Oi, Bia, muito bom dia para você, para os colegas repórteres e para quem nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia. Esse fato aconteceu durante o fim de semana aqui em Juazeiro, como você disse, no bairro Argemiro. Segundo informações da Polícia Militar, houve uma discussão, durante uma reunião familiar, quando na verdade esse homem que morreu, esse suspeito de 40 anos, estaria discutindo e teria agredido a mãe desse adolescente, e aí ele, revoltado com a situação, acabou desferindo esse golpe de faca. Já já eu volto contando todos os detalhes. Bia. Obrigada, Tiago. Até já com esse e outros assuntos também. E olha, ainda hoje no seu Bahia Meio Dia você confere: acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia pode abrir novas oportunidades para a fruticultura no Vale do São Francisco. A isenção de tarifas para exportação de uvas deve fortalecer o setor, ampliar mercados e gerar mais empregos na região. E mesmo antes da chegada de junho, o comércio já vive o clima de São João. Considerado o período mais forte do primeiro semestre para as vendas, os festejos juninos impulsionam setores como vestuário, alimentação, decoração e também serviços. E sabe aquelas motocicletas, minha gente, que passam pela rua gerando um barulho enorme, incomodando a população? Pois é, cerca de 300 escapamentos adulterados foram destruídos em Luiz Eduardo Magalhães após serem apreendidos em fiscalizações do município. E ainda a cultura, a literatura e a música tomaram conta da cidade durante 4 dias de programação intensa. A Feira Literária reuniu escritores, artistas e estudantes em um evento que celebrou a educação, valorizou a cultura nordestina e movimentou a economia local com apresentações culturais, oficinas e shows musicais. E tem mais, a Aline Miranda nos conta sobre as inscrições para a oficina do empreendedor em Barreiras. Mais de 2.000 vagas gratuitas estão sendo oferecidas. A Aline, que já chega por aqui para atualizar esse assunto também muito importante, né, Aline? Boa tarde, Bia, para você e para todos que estão com a gente aqui no Bahia Meio Dia. É isso mesmo, são diversas oportunidades para qualificar e capacitar diversos empreendedores aqui em Barreiras, em diversas áreas, entre elas marketing, redes sociais, área financeira, de gestão de pessoas e muito mais, que eu trago todos os detalhes já já aqui no Bahia Meio Dia. Eu conto tudo, como se inscrever, como participar, quem pode se inscrever, tudo isso e muito mais já já. Eu volto contigo, Bia.
Até já, Aline. Notícia boa também aqui no Bahia Meio Dia. Esses são alguns dos assuntos que você acompanha já já, depois do intervalo. Você pode comprar roupas e calçados masculinos, femininos e infantis com qualidade e preço baixo. Sou Nós Brechó, o melhor da moda circular com preços inacreditáveis. Sou Nós Brechó, Capitão Manuel Miranda, Centro. De 13 a 17 de maio em Barreiras. 14ª Vaquejada do Parque Everton Miranda. Os melhores vaqueiros e R$200 mil em prêmios. Dia 14, Gabriel do Acordeão. Dia 15, Tetezinho, Janderson e Stephanie Gabi. Dia 16, Dute do Acordeão no Dado Vaqueiro. E no palco principal, show com Toinho, Denis Baião de 2 e o fenômeno Gleidson Gavião. 14ª Vaquejada do Parque Everton Miranda. Nenhuma vitória surge por acaso. Ela acontece com a escolha certa. Transforme preparo em resultado real com a Uninasal. Faça sua graduação presencial, EAD ou semipresencial e concorra a uma experiência internacional. Inscreva-se. Uninasal. É tempo de estudar para vencer. Luiz Eduardo, Barreiras e toda a região já estão aproveitando. A festa da casa continua. Aniversário de 86 anos da Casa Campos, com 86 ofertas imperdíveis. Olha esses preços. Porcelanato a partir de R$ 54,49 em 10 vezes. Esmalte sintético 3 litros, R$ 79,90 em 10 vezes. Chuveiro com cano Lorenzetti, R$ 78,90 em 10 vezes. Preço baixo de ponta a ponta em toda a loja. E o melhor em até 10 vezes sem juros. Não deixe pra depois. Vem pra Casa Campos. Ei, você sabe que tem entrega do Governo da Bahia em Santa Maria da Vitória? Olha aí, mais saúde com o Hospital Dr. José Borba. Tá feito. E na capital? Tem um centro de monitoramento de segurança, 102 escolas de tempo integral. É mais cuidado e mais futuro. Tá feito. Ah, tem escola de tempo integral em Pirá também. Sim, tá feito. É trabalho por toda a Bahia. Tá chegando mais. Governo da Bahia, do lado da gente. De volta com o seu Bahia Meio Dia, com essa imagem linda de Correntina aí na sua tela. Tempo firme, a gente não vê nenhuma nuvem formada nesse horário. 11h57. Bora girar. Agora em Botirama, também na região oeste, um ângulo mais próximo aí da ponte. Movimento quase zero na ponte que liga a cidade a Muquem do São Francisco. Tranquilidade total, 11h58. Olha, um homem morreu após ser atingido por golpe de faca nesse fim de semana em Juazeiro. Segundo informações da Polícia Militar, o principal suspeito é um adolescente de 15 anos, sobrinho da vítima. O jovem teria atacado o tio após presenciar agressões contra a irmã, que é mãe desse adolescente. Tiago Santos é quem conta mais detalhes sobre essa história, infelizmente com um final trágico, né, Tiago? Uma briga familiar que gerou tudo isso aí. É com você, meu amigo, bom dia. Oi, Bia, muito bom dia para você e para quem nos assiste no Bahia Meio Dia. Uma tragédia mesmo, viu? E olha, tudo aconteceu quando essa família estava reunida, né, no momento ali de lazer, de descontração. Inclusive, essa reunião familiar acontecia na casa da mãe, né, desse homem de 40 anos e mãe também, né, da mãe desse adolescente, ou seja, a avó desse adolescente. Tudo isso aconteceu no sábado, na Rua da Paz, no bairro Agemiro, na noite de sábado. De acordo com as informações passadas pela Polícia Militar e também a Polícia Civil, esse sobrinho, né, ficou aí chateado, incomodado com o seu tio, que segundo a polícia estaria embriagado e estaria tirando satisfações, né, na linguagem popular, perturbando a mãe dele, que no caso era a irmã, né, desse homem de 40 anos. E aí o sobrinho, incomodado com essa situação, acabou desferindo um golpe de faca nele. Quando a polícia chegou ao local, o SAMU também foi acionado, mas presenciou, né, na verdade registrou a morte da vítima de 40 anos no local do fato mesmo. Ele foi identificado como Francisco Ferreira Freitas. O Departamento de Polícia Técnica levou, né, o corpo para o IML da cidade aqui de Juazeiro. A Polícia Militar
Disse que quando chegou na residência, esse adolescente de 15 anos não estava mais lá. Disse que realizou diligências na tentativa de encontrar esse adolescente, mas até o presente momento, a produção apurou junto aí à polícia, ele não foi localizado, ou seja, não foi apreendido até o presente momento. A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios aqui de Juazeiro, está investigando esse caso, investigando a morte de Francisco Ferreira Freitas, de 40 anos, morto no fim de semana, no bairro Argemiro, aqui em Juazeiro, com um golpe de faca que foi deferido pelo próprio sobrinho de 15 anos após uma desavença na casa da família. Volto com você aí no estúdio. Bia. Muito obrigada, Tiago Santos, por todos os detalhes. Enfim, um caso lamentável, né? Uma agressão que começou ali com a mulher, né? O irmão agredindo a irmã, o sobrinho viu tudo, presenciando aquilo, se revoltou e aí finalizou dessa forma. E no domingo, né? No Dia das Mães, é muito triste ver tudo isso. Nossos sentimentos aí para essa família enlutada agora com esse caso, porque tem que lidar com o luto pela perda desse homem, mas também pela dor ali entre esse sobrinho, a mãe que foi agredida, nossos sentimentos. E olha, na noite desse domingo, um homem foi baleado dentro de um estabelecimento comercial na Rua da Grécia, centro de Paulo Afonso. Segundo a Polícia Civil, a vítima tinha 39 anos e foi alvo de uma tentativa de homicídio praticada por 2 homens que efetuaram os disparos e fugiram em seguida. O policiamento foi intensificado na região, a autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil. E um homem foi morto dentro de um bar ontem em São Félix do Coribe. Segundo a polícia, o crime aconteceu após um desentendimento entre a vítima e um outro homem que estava no local. Gabriel Pires é quem volta agora para contar mais sobre esse caso. Esse suspeito já foi preso, Gabriel? Boa tarde. A polícia segue nas buscas deste homem, Bia. Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. A vítima desse crime, Bia, foi identificada como Adson Frederico Silva, o Fredão, de 45 anos. Temos até imagens dele, uma foto dele que a gente recebeu hoje, né? Ele que era natural do município de Santa Maria da Vitória, muito conhecido aqui na região oeste, principalmente nos municípios de Santa Maria e também de São Félix do Coribe. O Fredão, Bia, ele foi morto ontem por volta das 21 horas em um bar no município de São Félix do Coribe. Temos as imagens do momento em que esse crime aconteceu. Toda essa confusão foi filmada por populares que estavam ali no ambiente. De acordo com as informações que nós recebemos, 2 pessoas, o Fredão, o Adson Frederico, conhecido como Fredão, teria se envolvido em uma confusão com um homem identificado como Zé Raimundo. A partir desta confusão, eles entraram aí em uma luta corporal. O Fredão, ele foi esfaqueado, recebeu um golpe de faca. A gente observa nas imagens aí a confusão que envolveu essas 2 pessoas em um bar lá no município de São Félix do Coribe. Infelizmente, o Fredão, ele perdeu a vida nesse incidente e chegou a ser socorrido, levado para a rede hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e infelizmente veio ao óbito. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Santa Maria da Vitória. A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar esse caso, está realizando buscas aí por todas as cidades da região para identificar esse homem de prenome Zé Raimundo, que é apontado aí como o autor deste crime. Ele fugiu do local, não prestou socorro à vítima e é considerado aí procurado pelas equipes da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Esse crime aconteceu ontem à noite, por volta das 21 horas, em um bar lá no município de São Félix do Coribe e infelizmente vitimou aí o Adson Frederico Silva, conhecido como Fredão, de 45 anos. Ele que era natural do município de Santa Maria da Vitória e muito conhecido lá nos municípios vizinhos, como São Félix do Coribe e outras cidades aqui do oeste baiano. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e está realizando aí diligências para tentar encontrar o autor deste crime. Testemunhas já estão sendo ouvidas para a polícia elucidar todo este fato. Bia, eu volto com você. Muito obrigada, Gabriel Pires, pelos detalhes. A gente acompanha aqui imagens do momento dessa briga, dessa discussão. Dá para perceber ali, possivelmente, a quantidade de álcool ingerida, né, pelo movimentar desses homens. Infelizmente, essa discussão, essa briga
terminou aí com a morte de um deles. E fica essa reflexão para a gente, né? Sempre muito cuidado ao ir confraternizar de qualquer forma, ao ingerir muito álcool, qualquer desavença pode, infelizmente, terminar dessa forma aí. Nossos sentimentos para essa família também lutada nesse momento. E, minha gente, um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia pode abrir novas oportunidades para a fruticultura no Vale do São Francisco. A isenção de tarifas para exportação de uvas deve fortalecer novamente esse setor, ampliar mercados e também gerar mais empregos na região. É do solo fértil da região do Vale do São Francisco que brota 98% da uva exportada pelo Brasil. E cidades do norte baiano são referência quando o assunto é produção da fruta. Os dados mais recentes do IBGE apontam que com quase 60 mil toneladas produzidas em 2024, Juazeiro teve a maior produção da Bahia e a sexta maior do Brasil. Já o município de Casa Nova teve a segunda maior produção do estado e a oitava maior do país, com pouco mais de 46 mil toneladas produzidas. A uva produzida no Vale do São Francisco é exportada para diversos países da Europa, a exemplo de Holanda e Reino Unido. Essa relação comercial já é bastante antiga, mas pode ficar ainda mais fortalecida após um acordo firmado com a União Europeia, que vai fazer com que países do Mercosul, a exemplo do Brasil, tenham acesso ao mercado europeu sem taxação. E isso daí aumenta a competitividade das uvas brasileiras, porque os outros países que concorrem com o Brasil, eles entram na União Europeia já sem tarifas. Então, nós, quando pagamos essa tarifa, é como se a uva brasileira ficasse mais cara em relação aos demais correntes. Então, isso era ruim para a nossa competitividade. E a União Europeia é, sim, o nosso principal comprador. E nós precisamos, né? Porque a gente tem aumentado bastante as áreas aqui no Vale do São Francisco, então quanto mais mercados forem conquistados, melhor. Países como África do Sul, Chile, Peru e Estados Unidos já exportavam uvas para a Europa sem pagar tarifas, enquanto o Brasil arcava com taxas que podiam chegar a 14%. O acordo prevê a redução gradual da tarifa para diversos produtos, mas no caso da uva, a isenção será imediata. Nessa área de 160 hectares dessa empresa exportadora de uva em Casa Nova, são produzidas mais de 10 variedades de uva de mesa. Foram mais de 1 milhão de quilos produzidos somente no ano passado. E a maior parte da fruta foi destinada para a Europa. A expectativa é que o acordo permita novos investimentos no futuro. A uva já cai diretamente para zero. Então, o que impacta, como eu falei no início, positivamente as exportações, principalmente o nosso caso. A gente está falando aí de uma redução de uma tarifa, um valor que costuma ficar para o governo europeu, agora tende a ser um retorno para o exportador. Porém, as vantagens podem ser ainda maiores. É que com o acesso a um mercado estimado em 451 milhões de consumidores, a Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas, Abrafrutas, considera ainda que esse novo cenário deve estimular também a geração de emprego e renda na região. Isso significa que se a gente se basear no ano de 2025, 45 milhões de reais que nós pagávamos de imposto lá fora vão ficar na nossa economia. Isso se chama emprego e renda para todos do Vale do São Francisco. Agora a hora da previsão do tempo para Juazeiro e Curaçá no norte do estado, além de Barreiras e Angical no oeste. Camila Oliveira é quem traz essas informações. Oi, Camila. Oi, Bia, muito boa tarde para você, uma excelente semana, pessoal. Estou chegando com destaques da previsão, esse tempo mais firme em toda a nossa Bahia. A chance de chuva é mais pontual e passageira para quem está pertinho do mar. Mesmo assim, o sol também aparece entre algumas nuvens. Olha aqui, para o oeste do estado, o destaque já fica por conta da baixa umidade relativa do ar e a grande amplitude térmica. Não vai se configurar onda de frio para a Bahia, para o nordeste, ela fica ali em torno do centro-oeste, do sul e da região sudeste, mas há um pouquinho só de previsão de redução das temperaturas. Mínima, por exemplo, para Barreiras, chegando a 17 graus na madrugada, é bem friozinho, mas depois esquenta para valer, chegando a 33. Para Angical também é essa variação de temperatura, está aí pertinho na mesma região.
Para Juazeiro, máxima batendo hoje à tarde 33 graus também. E em Curaçá, mínima de 20, máxima de 31, sem previsão de chuva, apesar do céu ter amanhecido mais nublado em algumas cidades do norte. Um beijo para vocês, uma excelente semana. Vamos juntos aqui, trazendo destaques e informações para todo mundo saber o que vai encarar. Um beijo, Bia. Até mais. Até mais, Camilinha. E olha, minha gente, mudando de assunto, 3 pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente de trânsito na BA-052 entre João Dourado e Irecê. Uma caminhonete bateu de frente em 2 motocicletas. Luiz Gustavo Ribeiro é quem traz as informações desse grave acidente, né, Luiz? Boa tarde para você, explica tudo para a gente. Oi, Bia. Pois é, mais um grave acidente registrado aqui na região norte do estado. Muitos acidentes aqui na região neste fim de semana e dessa vez esse caso aconteceu ontem na BA-052, num trecho que fica entre João Dourado e Irecê. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária, que foi acionado para atender essa ocorrência, esse acidente aconteceu próximo à entrada do conjunto penal do município de Irecê. O BPRV informou que esse acidente foi uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete e 2 motocicletas que trafegavam na rodovia. Infelizmente, esse acidente deixou 2 homens mortos e também uma mulher. Eles morreram logo após essa colisão. Além disso, uma outra pessoa ficou ferida nesse acidente. Até o momento, apenas uma vítima foi identificada pela polícia. Foi um homem de 38 anos, identificado como Wellington Lima dos Anjos. Ele era professor da rede municipal do município de Iraquara, que fica a cerca de 155 quilômetros da cidade de Irecê. O Wellington era casado com a secretária de Educação do município de Iraquara. A Prefeitura de Iraquara emitiu uma nota de pesar, lamentando a morte do Wellington e decretando também um luto oficial de 3 dias. As vítimas fatais foram o condutor de uma das motocicletas, além do condutor e o passageiro de outra motocicleta que morreram ainda no local do acidente. O condutor da caminhonete, Bia, foi encaminhado até um hospital particular de Irecê. Ainda não temos detalhes sobre o quadro de saúde desse homem. Esse não foi o único acidente, como eu falei, registrado neste final de semana nessa região. Durante esse fim de semana estava acontecendo uma festa bem tradicional em João Dourado, uma festa de emancipação política, celebrando o aniversário da cidade de 41 anos. Então, a BA-052, também é conhecida como Estrada do Feijão, estava bem mais movimentada do que o comum. É comum aqui na região, quando tem festas em cidades, terem aqueles bate-voltas, então tem a presença maior de ônibus, de vans e acaba deixando o trânsito um pouco mais intenso. Por isso, a atenção tem que ser redobrada para quem vai curtir esses festejos. E aí houve o registro desses acidentes, incluindo esse acidente bem grave que deixou 3 pessoas mortas e outra pessoa ferida. Esse acidente foi registrado na Delegacia Territorial de Irecê. A Polícia Civil informou que já começou a apurar esse caso, já começou a investigar esse acidente para tentar esclarecer também as circunstâncias desse acidente. Ainda não há muitos detalhes sobre como esse acidente aconteceu. O Batalhão de Polícia Rodoviária informou que foi uma colisão frontal entre a caminhonete e essas 2 motocicletas, mas ainda não há muitos detalhes sobre o que aconteceu nesse acidente. A Polícia Civil informou que esses detalhes devem ser esclarecidos após a conclusão dos laudos periciais que estão sendo feitos aí pelo Departamento de Polícia Técnica. Então é um caso que segue também sendo investigado pela Delegacia Territorial de Irecê. E fica nosso abraço, Bia, para as famílias dessas vítimas. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Luiz Gustavo Ribeiro, por trazer todos esses detalhes. Acompanhamos aqui as imagens, o estrago desses veículos, como esses veículos ficaram após essa grave colisão. A gente percebe a escuridão também na via, pelas fotos. Essa escuridão é visível, alguém ali utiliza até uma lanterna, dá para ver na foto. Então, a gente sempre relembra aqui, esses graves acidentes envolvem aí uma combinação de fatores. Pode ser falta de estrutura na via, e aí a gente cobra, né, das autoridades melhorias, mas também pode ser o comportamento do condutor. Vinham de uma festa, será? Tinha ali o consumo de bebida alcoólica, a gente não consegue afirmar. A polícia ainda segue investigando o caso. Fato é, na estrada, especialmente à noite, cuidado redobrado, e precisamos sim de melhorias também nas nossas estradas, estradas iluminadas, bem sinalizadas, para diminuir aí essas ocorrências.
E olha, morreu na madrugada desta segunda-feira Ilmar Gama de Souza, de 31 anos. Ele é a segunda vítima daquela explosão que deixou trabalhadores baianos feridos em um alojamento de uma fazenda de café no município de Vila Valério, no Espírito Santo. Ilmar estava internado desde o dia 4, com cerca de 90% do corpo queimado. A morte dele foi confirmada por familiares. Uma outra vítima, Gildesson Gama Leite, de 30 anos, foi sepultado no fim de semana em Irecê. Outros 2 trabalhadores seguem internados em estado grave na unidade de Irecê, ou melhor, numa unidade de referência para queimados lá no Espírito Santo ainda. Os 4 trabalhadores são baianos, moradores do povoado de Curral Novo, no município de Barra, no oeste da Bahia. Imagens aí também na sua tela do estado desse alojamento após essa explosão. O Ministério do Trabalho também investigando, porque são trabalhadores, uma explosão no alojamento do trabalho. Esse ambiente tinha ali as condições necessárias para esses trabalhadores morarem. É o que o Ministério do Trabalho segue investigando, com a ajuda também da Polícia Civil do Estado, enfim, todos os órgãos competentes aí relacionados a essa ocorrência. E a seguir, homem é preso após incendiar a casa da ex-companheira em Santa Maria da Vitória. O seu Bahia Meio Dia volta já já com mais informações. 12:16. Cantem comigo, não chore mais. Não chore mais. Mais de 60 anos de carreira em uma noite. Com muita sintonia entre todos nós. Muito obrigado por estarem aqui. Tempo Rei, a última turnê. Uma celebração da vida e da obra de Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, até não costuma falhar. Você veio, hein? Rapaz, não podia faltar, né? Pra mim é um privilégio estar aqui com você. Dia 13. Depois de Guerreiros do Sol. É noite de Gilberto Gil, no especial Tempo Rei, aqui na Globo. Tempo Rei, Tempo Rei. A Santa Luzia está comemorando 18 anos. Aqui você encontra material básico, acabamento, decoração e móveis. Tudo em promoção. Vai construir ou reformar? Este é o momento de aproveitar. A Clínica Amigos do Resgate evoluiu. Agora é Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira. Então você já sabe, problemas com álcool ou outras drogas, ou até mesmo transtornos mentais, venha para o Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira. Que tal fazer 2 óculos pelo preço de um? Aqui na Ótica Deluxe, fazendo seu óculos completo conosco, ganhará outro totalmente grátis. Modelos modernos, qualidade, visite a Ótica Deluxe. Qualquer que seja a sua necessidade na área da saúde, sempre tem um médico para atender você pela Medprev por valores reduzidos. Você pode agendar pelo WhatsApp ou presencialmente, direto na unidade. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. Chegou em Barreiras a Outlet 2025, o seu novo endereço da economia. Confecções em geral, as modinhas do momento, calçados, cama, mesa, banho e eletrônicos. Tudo a preço fixo, R$20 ou R$25. Você vai se surpreender com a qualidade e a variedade de produtos. Outlet 2025, na Rua Custódia Rocha de Carvalho, em frente ao Banco Itaú. Outlet 2025, chique é comprar barato. Hoje. Você caiu do céu. Nós estamos com um problema na roda. Teria ferramentas para emprestar? Tenho ferramentas e posso emprestar, padre. Foi bom vir por aqui. Tem uma carta para a senhorita e é coisa urgente. Mas é a letra da Anitta? Meu Deus do céu, uma coisa horrível aconteceu. Além do tempo. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, 12:19, conferindo Barreiras por esse outro ângulo da cidade. Tempo bastante firme na cidade do Oeste Baiano também. Nenhuma nuvem à vista ali, céu limpo, aquele azul firme
de um tempo de calorão também na cidade. Agora, novamente conferindo o trânsito na Ponte Presidente Dutra, que ainda segue tranquilo. Volta aí, né, desse Dia das Mães, meio-dia e 20, tá super tranquilo nos dois sentidos. Pessoal ainda voltando dos seus passeios, das viagens aí para celebrar o Dia das Mães. Então, você que vai passar pela Ponte Presidente Dutra pode ir tranquilo, porque os dois sentidos fluem tranquilamente nessa tarde de segunda-feira. Olha, um homem foi preso após incendiar a casa da ex-companheira em Santa Maria da Vitória. Segundo o relato da filha da vítima, o suspeito teria colocado fogo em um colchão próximo a um botijão de gás, provocando um incêndio dentro do imóvel. A gente volta agora com Gabriel Pires, que atualiza esse triste caso para a gente, lamentável. Mais um caso aí envolvendo um ex, né, tentando aí algo contra uma ex-companheira, Gabriel. E contra a família dela também, uma vez que dentro da casa havia uma criança de 11 anos que era filha da mulher, viu, Bia? Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Esse homem foi preso em flagrante na noite de ontem, lá no município de Santa Maria da Vitória. Está custodiado à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia nas próximas horas. Ele, Bia, que é acusado de ontem ter invadido a casa da ex-companheira, ateado fogo em um colchão. Só que esse colchão, Bia, estava próximo a um botijão de gás, o que poderia causar aí uma explosão e uma tragédia de dimensões enormes. Esse homem, ele era separado da ex-companheira há cerca de 3 meses. A filha da vítima relatou à polícia que ele teria invadido a casa, cometido aí esse incêndio quando a mulher estava fora de casa. Só que dentro da residência estava uma criança de apenas 11 anos, que é filha da ex-companheira desse homem. Essa criança conseguiu sair, está bem, não se feriu, nada aconteceu com ela. Após o incêndio, Bia, o homem saiu do local, fugiu. Ele foi então procurado pelas equipes da Polícia Militar. A Polícia Militar conseguiu prender este homem em flagrante. Ele foi apresentado na Delegacia Territorial lá de Santa Maria da Vitória e está sendo investigado aí pelo crime de incêndio em casa habitada, com as qualificadoras aí referentes à Lei Maria da Penha, uma vez que ele invadiu a casa da ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento e ateou fogo na residência, colocando em risco aí toda a integridade física da casa, dos vizinhos e também dessa criança de 11 anos que estava dentro da residência. Felizmente, Bia, essa criança saiu, não se feriu nada. O homem, ele está à disposição da Justiça, vai responder aí pelos crimes de incêndio em casa habitada qualificado. Hoje cedo, a gente teve contato com o delegado responsável pelo caso, o Dr. Leverson, que responde pela delegacia lá de Santa Maria da Vitória. Ele apontou que o homem, ele teria colocado fogo em um colchão. E esse colchão estava próximo aí a um botijão de gás, fato que ocasionou esse incêndio no imóvel e colocou aí risco à integridade física dos moradores da casa, bem como os vizinhos. O fogo só foi contido, Bia, após a chegada de um caminhão-pipa, que foi utilizado aí por populares para combater as chamas. Felizmente, as chamas foram contidas, o homem, ele está preso, ninguém ficou ferido em toda essa situação aí que aconteceu no município de Santa Maria da Vitória. Bia, a gente sempre, quando a gente traz casos referentes à Lei Maria da Penha, violência doméstica, a gente sempre reforça a necessidade da denúncia para impedir que um caso como esse aí aconteça. Esse homem, no caso, estava separado da esposa, da ex-companheira há cerca de 3 meses, não aceitava o fim do relacionamento e cometeu esse crime ontem lá no município de Santa Maria da Vitória. A gente sempre reforça, a denúncia é importante para impedir que casos como esse avancem. Bia, eu volto com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Estamos acompanhando imagens desse momento aí em que a casa pega fogo após esse homem atear fogo no local. E a gente se pergunta qual o objetivo, o que ele queria ateando fogo na residência dessa mulher? Só um dano patrimonial, que já seria demais, ou tirar a vida dessa pessoa? Uma criança estava aí dentro. Não se faz isso, é inadmissível, um crime horrendo, e que a polícia precisa dar o devido peso. Foi uma tentativa de feminicídio? Não foi? A polícia vai investigar. Mas fato é, ele tentou aí atear fogo, ou melhor, ateou fogo na residência dessa mulher, tinha uma criança dentro.
gerou um grande dano patrimonial, porque a casa dessa mulher, a residência em que ela vivia, construída aí muito possivelmente com muito trabalho também. De que forma ele irá responder por esse crime? A gente vai acompanhar as investigações. E agora, mudando de assunto, você lembra daquele caso chocante de um homem de 62 anos e uma mulher de 18 anos que foram presos na tarde da última sexta-feira em Antônio Gonçalves, suspeitos de estupro de vulnerável seguido de homicídio de uma criança de 1 ano? Pois é, os dois foram encaminhados para o Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanecem à disposição da Justiça. Luiz Gustavo Ribeiro e Rodrigo Santana prepararam uma reportagem sobre esse caso. O caso aconteceu na tarde da última quinta-feira em uma residência na Rua da Estação, em Antônio Gonçalves. A vítima, um menino de 1 ano de idade, foi levado ao Hospital de Campo Formoso, cidade vizinha, após supostamente ter passado mal em casa. A notícia surpreendeu a família. O conselho tutelar chegou e falou, e assim, olha, não vou mentir pra você não, vou falar a verdade, foi estupro. Aí eu peguei e já fiquei desesperada, já entrei em desespero. Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança acionou o socorro dizendo que o filho estaria engasgado. No entanto, ao dar entrada na unidade de saúde, a equipe médica constatou fatos divergentes. O caso foi registrado na Polícia Civil como estupro de vulnerável. A gente quer justiça. Quem fez tem que pagar. Em nota, o Hospital de Campo Formoso confirmou que o bebê já deu entrada sem os sinais vitais. Durante a avaliação, foram observados sinais externos que demandaram acionamento de órgãos competentes. Imediatamente, a assistente social acionou as polícias civil e militar. O Conselho Tutelar de Antônio Gonçalves acompanha um caso de perto. A mãe da vítima, que tem 18 anos, já era monitorada pelo Conselho desde 2020. Segundo os conselheiros, ela tem histórico de conflitos familiares e também possui uma filha de 3 anos, fruto de um abuso sofrido enquanto era adolescente. Todo o caso dela está no Ministério Público, né? Tem todo o histórico que está no Ministério Público. E sobre a criança, o óbito da criança, né? Essa criança que veio a óbito, o Conselho Tutelar, ele também... como a gente acompanhava a irmã mais velha, a gente também acabava observando. Ele não tinha nenhum sinal de maus tratos, né? Ele era cuidado, inclusive pelo companheiro dela, né? O recente que ela tinha, que ela separou há 2 meses. Em meio às evidências de crime de estupro de vulnerável, o Conselho Tutelar acionou o Ministério Público da Bahia e acompanha as investigações da Polícia Civil. O Conselho Tutelar já esteve no hospital, já esteve buscando informações referente a este caso e vamos tomar todas as providências possíveis, aquilo dentro das nossas atribuições iremos tomar. O Departamento de Polícia Técnica informou que a vítima passa por procedimentos na sede da Coordenadoria Regional do DPT em Senhor do Bonfim e que o prazo legal para a liberação do laudo é de 10 dias, prazo que pode ser prorrogado se houver necessidade de exames complementares. A Polícia Militar informou que fez diligências e conduziu a mãe e o padrasto da vítima à delegacia. A Polícia Civil reforçou que as investigações continuam para elucidar o crime. E olha, uma das formas que a gente tem de combater o abuso sexual infantil, que tira vidas, como nesse caso, tirou a vida de um bebê de 1 ano, é claro, mostrando, investigando, levando nossas equipes até os locais, como fizemos aí com a equipe Luiz Gustavo Ribeiro e Rodrigo Santana, dando voz a essas pessoas, mostrando o que aconteceu, o que a polícia está fazendo, como andam essas investigações. É nosso papel também, enquanto imprensa, né, dar voz a esses problemas que muitas vezes ficam ali às escondidas, ninguém quer falar sobre, ninguém quer ouvir sobre, porque é duro demais. Mas se a gente usa esse critério, essa justificativa, porque é difícil demais de ouvir ou de falar, a gente acaba indiretamente contribuindo para que esses casos aumentem ainda mais. A gente precisa dar voz a essas pessoas que sofrem com esses casos absurdos, denunciar, investigar é nosso papel também, e a gente vai continuar acompanhando sim esse caso. Os 2 seguem presos nesse momento. Infelizmente, essa criança de 1 ano perdeu a vida dessa forma tão desumana. E 3 graves acidentes foram registrados neste fim de semana nas rodovias da região, que deixaram aí pelo menos 4 mortos e também feridos na região norte. Acompanhe agora.
Na BA-052, entre João Dourado e Irecê, uma colisão frontal entre carro e moto resultou na morte de um motociclista na noite de sábado, após a motocicleta invadir a contramão, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Na BA-144, entre Jacobina e Várzea Nova, um acidente envolvendo 3 veículos deixou 2 vítimas fatais, uma mulher de 47 anos e um idoso de 70, além de um ferido. A colisão teria começado com uma batida traseira, seguida de impacto lateral envolvendo uma motocicleta. Já na BA-130, entre São José do Jacuípe e Capim Grosso, um homem morreu após o carro em que estava capotar na pista. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em todos os casos, equipes da Polícia Rodoviária Federal, DPT e IML foram acionados para os procedimentos e remoção dos corpos. As causas dos acidentes serão investigadas pela Polícia Civil. E na região oeste também teve registro de acidente. Um homem identificado como Josenilson Ferreira Ramos morreu na tarde de ontem após um acidente de trânsito na BR-030, no município de Feira da Mata. De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia, a vítima conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo, colidiu contra uma mureta de proteção e foi arremessada a cerca de 10 metros. O motociclista morreu no local. E, minha gente, sabe aquelas motocicletas que passam pela rua gerando um barulho enorme, incomodando a população? Pois é. Cerca de 300 escapamentos adulterados foram destruídos em Luiz Eduardo Magalhães após serem apreendidos em fiscalizações no município. Segundo o órgão responsável, os equipamentos emitiam ruídos acima do permitido, provocando poluição sonora e transtornos à população. Os escapamentos foram apreendidos durante operações realizadas pela Superintendência de Trânsito de Luiz Eduardo Magalhães. Os escapes do tipo Cadron são utilizados em motocicletas e conhecidos por produzir um ruído excessivo, alto e grave. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículos com escapamento irregular é infração grave, resultando em 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O veículo também pode ser retido para regularização. O uso do item esportivo também é considerado uma perturbação ao sossego, conforme a Lei de Contravenções Penais. Quando você adultera, tira o que é o original, precisa fazer vistoria, passar pelos órgãos ambientais e tudo isso constar no CRLV do documento, que é um documento de porte obrigatório. Então, o que é que pode? Aquele que sai de fábrica. Então, quando você tira algum equipamento daquele que saiu de fábrica, tem que fazer o mesmo processo, passar por várias vistorias, e é o que esse pessoal não faz, Onde nós queremos realmente acabar com essa poluição sonora na nossa cidade, porque ela afeta diretamente os idosos, as crianças que têm a espectro autista, Então, isso tudo aí, a sociedade ela pede silêncio, ela pede o seu direito de descansar. Nós recebemos aqui denúncias de escolas, de igrejas, onde não podem nem mesmo assistir uma televisão em casa devido ao barulho excessivo desses escapamentos proibidos. Parabenizar essa ação importantíssima, que isso se repita em outras cidades do Oeste, mas também da região Norte, porque infelizmente é muito comum e gera aí vários transtornos à população, como o guarda disse ali, a população autista, pessoas com autismo, idosos, crianças, acamados, animais também sofrem com isso, então por mais fiscalizações como essa aí. E olha, o Sebrae Barreiras está com mais de 2.000 vagas gratuitas abertas para a Oficina do Empreendedor. O evento vai reunir palestras, oficinas, práticas também, orientações especializadas voltadas ao desenvolvimento empresarial e à inovação nos negócios. A Aline Miranda é quem chega com essas informações para a gente e fala aí como que essas pessoas podem participar, Aline? É com você. É isso mesmo, Bi. Olha que coisa boa, falar de capacitação, de diversas oportunidades para as pessoas que querem participar dessa Oficina do Empreendedor, que acontece de 18 a 20 de maio agora, mas agora é o período de inscrições, ou seja, são mais de 2.000 vagas que a gente vai conversar agora com Emerson Cardoso, ele que é o gerente regional do Sebrae, que vai trazer todos os detalhes para você que nos acompanha, que está interessado em participar. Emerson, primeiramente, boa tarde. Explica para quem nos acompanha quais são as oficinas, capacitações que terão disponíveis.
Bom, primeiro é uma grande oportunidade, né? Nós estamos falando da Oficina do Empreendedor, que durante muito tempo nós realizamos aqui em Barreiras, na região, e agora estamos retornando, né, com essa atividade, porque entendemos que é um momento muito propício para que os nossos empreendedores, empresários de micro e pequenas empresas possam estar se atualizando. Então, como você muito bem colocou, são 2.000 vagas, então a gente vai ter desde o dia 18, que é uma abertura oficial, que nós vamos estar falando sobre inteligência artificial e como aplicar isso na micro e pequena empresa, e nos dias 19 e 20 nós teremos aí várias oficinas, né? Vão ser 8 salas simultaneamente, apresentando várias alternativas para que os nossos empreendedores possam ter acesso à informação de qualidade e possam melhorar a competitividade dos seus negócios. Para quem acompanha a gente, explica quais são as áreas que terão oficinas, capacitações, para quem tem interesse. Bom, primeiro é entender realmente qual é o problema, qual é a dor, qual é a dificuldade do seu empreendimento. Então, durante a Oficina do Empreendedor, nós vamos ter lá falando um pouco mais sobre cursos e formação de preço de venda, sobre gestão financeira inteligente. Vamos trabalhar também toda a parte de marketing, seja do marketing digital aplicado ao seu negócio, ou seja, algo que nós vamos customizar para facilitar ainda mais a experiência do cliente com a sua empresa. Vamos falar de qualidade no atendimento ao cliente, negociação em vendas, liderança, que é outro ponto fundamental para que os nossos empreendedores e empresários enxerguem que, além de gerir negócios, gere também pessoas. Então, todas essas práticas nós trabalhamos diante das dificuldades que nós estamos percebendo hoje no mercado. O grande diferencial dessa oficina é que nós vamos estar realizando nos bairros, né? Por quê? Porque é uma oportunidade dos nossos empreendedores, afinal de contas, a maioria dos negócios crescem nesses estabelecimentos, nesses locais, de nós estarmos próximos, levando uma linguagem acessível e realmente diferencial para que eles tenham sucesso no seu negócio. É gratuito? Como se inscrever? Bom, é absolutamente gratuito, né? Como eu disse, são vários eventos acontecendo simultaneamente. O empreendedor pode vir aqui no Sebrae para poder tirar as suas dúvidas, para poder fazer a sua inscrição, buscar a gente também através das nossas redes sociais, ou seja, é absolutamente acessível para que o empresário possa ter esse momento, trocar um pouco de experiência com outros empreendedores e buscar informação para a sua empresa. A gente agradece a Emerson por trazer todas essas informações e lembrando, de 18 a 20 de maio, este evento vai acontecer aqui bem próximo ao Sebrae, que é no Colégio Luiz Viana Filho, que fica na Avenida José Bonifácio. É fácil e muito, muito tranquilo para todo mundo acessar. Venha até o Sebrae, faça a sua inscrição gratuita e se capacite. Volto contigo, Bia. É isso aí, Aline. Muito obrigada pelas informações e também ao nosso entrevistado. A seguir, o comércio já vive o clima de São João. Junho nem chegou, mas os festejos juninos já impulsionam setores como vestuário, alimentação, decoração e serviços. O seu Bahia Meio Dia volta já, 12h38. Da Brasil. Quinzena das Mães Atacado Peixoto. Ofertas dignas de sua rainha. Aproveite. Biscoito Mabel, R$ 5,99. Creme de leite Piracanjuba, R$ 2,49. Leite condensado Piracanjuba, só R$ 5,59. E tem muito mais na Quinzena das Mães Atacado Peixoto. A espera acabou! De 13 a 17 de maio, a tradição volta em grande estilo. O palco vai tremer com grandes atrações. Leonardo, Pablo, Geraldo Azevedo, Calcinha Preta e muito mais. Emoção do início ao fim. E tem mais, leilões de gado de leite e corte, parque infantil e o melhor da nossa gastronomia. Programação completa para toda a família. Expo Guanambi, o reencontro com a nossa história. A Clínica Amigos do Resgate evoluiu, agora é Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira. Então você já sabe, problemas com álcool ou outras drogas, ou até mesmo transtornos mentais, venha para o Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira. Esse é o momento de garantir sua All New Triton. A caminhonete eleita mais segura do Brasil, com o projeto mais moderno do segmento. Ela é equipada com o novo motor biturbo diesel, o mais econômico da categoria. Garanta agora sua nova Mitsubishi Triton a partir de R$ 269.990. Supervalorização de até 17 mil na troca do seu seminovo e 1 ano de seguro grátis. Agende seu test drive e conheça a All New Triton. A minha escola, ela é massa, eu me sinto pronta pro Enem. E mamãe agora vai trabalhar sossegada. A escola, ela mudou a minha perspectiva para o meu futuro.
Antes eu precisava sair. Hoje eu tenho a policlínica aqui em Itaberaba. Não preciso sair daqui não, aqui eu faço tudo. Para mim fez muita diferença. A fábrica tá linda, tá dando gosto de ver esses equipamentos terem mudado muito a vida do homem do campo. Fácil de chegar, tem um transporte também que é muito rápido e tem um novo site que facilita tudo. É a oportunidade chegando, é a porta da casa própria abrindo, é atendimento de saúde mais perto, é estrada avançando, é emprego crescendo, é educação construindo o futuro. A vida mudou com o governo da Bahia, que está ao lado da nossa gente e com a força da parceria Bahia-Brasil. Ainda tem muito o que fazer? Tem. Por isso, a mudança continua na vida das pessoas. Essa é a verdadeira transformação. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia. Meio-dia e 41 minutos, de volta com o Seu Bahia Meio-Dia. Vamos juntos até 1 da tarde com muita informação para você. Conferindo aí esse ângulo da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Trânsito fluindo nesse trecho da cidade. Ali ao fundo também a gente vê várias produções agrícolas. Tempo firme também em Luiz Eduardo Magalhães. Não vemos nuvens nessa parte da cidade. Bora girar. Bom Jesus da Lapa, tempo também bastante firme na cidade, na nossa capital baiana da fé. Nenhuma nuvem nesse trecho também da cidade, céu azul. Quente também hoje por aí. Bom Jesus da Lapa, santuário ali ao fundo para nos inspirar muita fé nessa semana que está só começando. Meio-dia e 42 minutos. Olha, a cidade de Capim Grosso realizou entre os dias 7 e 10 de maio a FliQG 2026, Feira Literária de Capim Grosso. Bora conferir um resumo de tudo. Com o tema Entre Rotatórias e Saberes, Vozes da Literatura Ecoando Cultura, o evento reuniu escritores, artistas, estudantes e visitantes em uma programação marcada por cultura, educação e entretenimento. Tu que fala os passarinhos, alegria minha. Me emocionei muito, porque isso é um presente que não tem preço. Ganhou toda a região, você viu a praça cheia. Significa que o nosso povo gosta do que é bom. Dançando frevo no Egito. Durante os 4 dias de feira, o público participou de oficinas, palestras, apresentações teatrais, exposições, atividades tecnológicas e lançamentos de livros. A programação musical também foi destaque, com shows de artistas nacionais e regionais, movimentando a economia e o turismo local. O público é maravilhoso, aqui está ótimo, a festa maravilhosa. Capim Grosso é aconchegante, o pessoal maravilhoso, tudo de bom aqui. Essa edição também celebrou os 41 anos de emancipação política do município e reforçou a importância da feira como um dos maiores eventos culturais do interior da Bahia, incentivando a leitura e valorizando a cultura nordestina. Participei praticamente todos os momentos da feira e é muito interessante, muito importante esse momento para nós. Olha, eu estive na FliCG em Capim Grosso em 2024 e, de fato, já é uma das melhores feiras literárias do Nordeste, que continue assim, crescendo e levando essa programação tão importante para toda a região. Ainda falando de cultura, estão abertas até 19 de maio as inscrições para o concurso de quadrilhas juninas 2026 em Juazeiro. Grupos da cidade e de municípios vizinhos também podem participar. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet ou presencialmente também na Secretaria de Cultura. O concurso será realizado no dia 13 de junho, na quadra do Colégio Paulo VI. Ao todo, serão distribuídos R$ 27.500 em prêmios, além de troféus para as melhores quadrilhas e destaques também aí da competição. O edital completo está disponível no Diário Oficial do município. Não perca essa chance. E olha, minha gente, mesmo antes da chegada de junho, o comércio já vive o clima de São João. Considerado o período mais forte do primeiro semestre para vendas, os festejos juninos impulsionam setores, tá, como vestuário, alimentação, decoração e serviços. Bora conferir. Neste ateliê, o período que antecede o São João tem ritmo industrial. A época junina é considerada a melhor do primeiro semestre porque
Isso porque o trabalho vai muito além das encomendas individuais. É o momento em que escolas, grupos de balé e quadrilhas buscam por peças em grandes quantidades. Os clientes que a gente atende são as quadrilhas, as escolas, o grupo de balé da cidade. Então, há uma demanda grande nessa época. Se o visual é importante, o paladar não fica atrás. Um dos itens indispensáveis na mesa dos nordestinos é o licor, que é um produto que tem sido bem lucrativo para os empreendedores. Só para se ter ideia, no ano passado, Júlia vendeu mais de 600 garrafas da bebida. Teve mercados, até, se não me engano, foi em Capim Grosso, que entrou em contato querendo revender, só que como foi uma demanda muito alta, a gente pegou bastante encomenda, acabou não tendo como a gente fazer essa quantidade tão grande para o mercado revender, justamente porque é eu e ela. Este é o segundo ano de Júlia nesse ramo e ela já intensificou os trabalhos. A empreendedora resolveu apostar na inclusão e na variedade de opções, até para quem tem restrições alimentares, com licores sem lactose e sem álcool. Querendo colocar a versão sem açúcar também para os diabéticos, como a gente já tem o zero lactose para quem não consegue consumir o leite, para os cremosos. Mas, no mais, é isso. Tem sido um sucesso, a galera já está começando a procurar, porque a gente começa a divulgar cedo, entendeu? Aí, esse ano, a gente já vai fazer um estoque maior para deixar reservado, que fica mais tranquilo para a gente. Zori também conhece bem o potencial de vendas deste período. Ela produz licor há 22 anos e sabe que para o licor tradicional o segredo está no tempo de maturação. Antes de serem finalizados, os produtos ficam em infusão de 6 meses a 1 ano. Zori produz cerca de 15 sabores entre os tradicionais e os cremosos. Neste ano, a meta é aumentar o faturamento para garantir um reforço essencial na renda familiar e na realização de sonhos. Além de eu fazer uma coisa que eu gosto, tem também o renda, né? A minha renda já aumenta a renda e eu sempre estou dizendo assim, chegou o dinheiro do licor, então eu já tenho alguma coisa que eu quero fazer já para dizer ali, esse ano eu fiz isso com o dinheiro do licor. E também guardei um pouquinho, né? Tem que guardar um pouquinho, pode gastar tudo. Coisa boa. Olha, agora a gente muda de assunto, tá? Porque a Juazeirense foi derrotada em casa na 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Cancão de Fogo perdeu por 1-0 contra o CSA de Alagoas em casa. Thiago Santos está em Juazeiro, onde o jogo aconteceu, explica como foi essa partida pra gente. Direto aí do estádio Adalto Moraes, é com você, Thiago. Exatamente, Bia, a casa do Cancão, viu? Olha, esse jogo tinha tudo para terminar no empate, no 0-0, o que seria bom para a Juazeirense, porque a Juazeirense até então era líder, né, do grupo A10 da Série D do Campeonato Brasileiro, e aí se empatasse com o CSA, permaneceria na liderança, ganharia um ponto e aí ia permanecer na liderança, mas infelizmente tudo foi por água abaixo, bem no finalzinho da partida. Antônio Amorim, que está aqui comigo, esteve acompanhando a partida aqui no estádio Adalto Moraes, mesmo com a presença um pouco tímida da torcida do Cancão. O time até estava indo bem, o jogo meio truncado, mas ainda assim o Cancão de Fogo sustentou o resultado no 0-0 na primeira partida, né, no primeiro tempo do jogo. No segundo tempo estava dessa mesma forma, mas bem no finalzinho, aos 49 minutos do segundo tempo, o CSA de Alagoas acabou balançando a rede e conseguiu aí conquistar os 3 pontos na Série D do Campeonato Brasileiro. Por conta desse resultado, né, dessa derrota do Cancão, o Cancão, que era líder, acabou caindo para a segunda colocação do grupo A10, enquanto o CSA de Alagoas acabou assumindo a liderança do grupo A10. Essa foi a segunda derrota consecutiva do Cancão, viu, Bia, na Série D do Campeonato Brasileiro. Até a 4ª rodada, a Juazeirense estava invicta, não tinha perdido nenhuma partida, pelo contrário, estava vencendo todas. E justamente nesses 2 últimos jogos, que foram contra o CSA, o Cancão de Fogo acabou perdendo. Na Série D do Campeonato Brasileiro, as partidas acontecem em turno e retorno, basicamente é assim que se chama. Ou seja, os times acabam se enfrentando, né, ao longo das 10 rodadas. E aí a 5ª rodada foi contra o CSA de Alagoas, na casa do adversário, e no sábado,
o Cancão de Fogo, aliás, foi ontem mesmo, o Cancão de Fogo esteve aqui no Adalto Moraes e acabou perdendo diante da torcida. O Cancão ainda tem outros confrontos pela frente, ainda pode reassumir a liderança do grupo A10, basta aí ter um bom desempenho nos próximos jogos, nas próximas partidas e também torcer aí para que os outros times acabem perdendo, enfim, não tendo bons resultados. Inclusive, a próxima partida do Cancão de Fogo vai ser dia 16 de maio, ou seja, no próximo sábado, contra o Asa de Arapiraca, lá no Estádio Municipal de Arapiraca. Inclusive, no primeiro jogo contra o Asa de Arapiraca, o Cancão de Fogo acabou vencendo por 1-0. Então, há uma expectativa que, de repente, o Cancão de Fogo possa repetir esse bom resultado, de repente vencer o Asa de Arapiraca para voltar nessa briga intensa aí da liderança do grupo A10 da Série D do Brasileirão. Vale lembrar que os 4 primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase. Tomara que o Cancão volte aí a ter o desempenho que estava tendo no início da Série D. Já foi eliminado da Copa do Nordeste e agora só resta a Série D do Brasileirão. Volto com você, Bia. É correr atrás do prejuízo, né, Tiago? Muito obrigada pelas informações e também pelas imagens aí de Antônio Amorim, que acompanhou a partida. E olha, o time do Barreiras Futebol Clube teve ali um fim de semana mais feliz. Venceu o Redenção por 1-0 na segunda rodada do Baianão pela Série B. E a vitória teve um gostinho ainda mais especial, viu? Porque foi fora de casa. Quem conta tudo pra gente é a Aline Miranda, que está em Barreiras. Mais feliz essa notícia, Aline, é com você. É isso mesmo, os torcedores do Barreiras Futebol Clube amanheceram felizes com o resultado, mesmo sendo apenas por 1-0. Por que eu digo apenas por 1-0? Semana passada a gente veio aqui no Bahia Meio Dia trazendo a informação de que foi por 9-0. Não sei se vocês se lembram. E agora, esta semana, novamente o Barreiras venceu e voltou para casa com aquela sensação de leveza porque segue aí líder nessa competição do Campeonato Baiano na Série B. Como foi o jogo de ontem? Foi puxado, teve muita disputa de bola, no entanto, logo no primeiro tempo, o Barreiras Futebol Clube já garantiu 1-0 nos 48 minutos do primeiro tempo. Quem fez esse gol foi o Felipe Araújo nos 48 do primeiro tempo. Eles foram para o intervalo, assim, com aquela sensação já mais leve pelo fato de estar em 1-0. No entanto, voltaram ainda tentando mais gols no segundo tempo, mas esses gols não saíram e terminou a competição que aconteceu em Jequié, no estádio Valdomiro Borges, em Jequié, foi onde aconteceu a competição ontem, e lá eles garantiram 1-0. No próximo fim de semana, tem novamente aqui em Barreiras, o jogo acontece no estádio Geraldão, aqui em Barreiras. Neste próximo domingo, dia 17, o compromisso do Barreiras será contra o Feira Futebol Clube, será à tarde, a partir das 4 da tarde. Todos estão convocados, os torcedores, a participarem e assim trazerem aquela vibração positiva para o Barreiras Futebol Clube, para assim eles tentarem continuar invictos. Até agora foram 2 jogos nessa rodada e nesses jogos eles já garantiram 10 gols de saldo, por isso mesmo estão aí na liderança e a gente torce que no próximo domingo vem aí mais gols, mais uma vitória e assim mantendo a liderança neste campeonato. A gente segue acompanhando, semana que vem eu trago mais detalhes aqui do Barreiras Futebol Clube ou alguém das nossas equipes. Eu volto contigo, Bia. E que seja notícia boa novamente. Muito obrigada, Aline, pelas informações. E tem mais futebol. Danilo Ribeiro nos atualiza sobre a situação do Vitória e do Bahia no Campeonato Brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte no Bahia Meio Dia. Excelente semana para todo mundo, que essa segunda-feira traga aí a motivação para todas as torcidas aí para ver Bahia e Vitória na Copa do Brasil. Quarta-feira, o Tricolor tem a missão de reverter o resultado contra a equipe do Remo, tomou 3-1 no jogo de ida, precisa pelo menos ganhar por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Bahia numa crise danada, já já a gente fala do jogo contra o Cruzeiro. E o Vitória, quinta-feira, pega o Flamengo no Barradão. Perdeu o jogo de ida por 2-1, tenho certeza que vai estar o caldeirão rubro-negro lá. Toda a sorte do mundo para
o Esporte Clube Vitória. Falando no Vitória, bora para o jogo de sábado contra o Fluminense. O Leão deixou o resultado escapar no finalzinho. Simbora com os gols da partida. O primeiro gol foi do tricolor carioca, que jogava melhor até ali. Savarino cobrou o escanteio, a bola foi desviada. John Kennedy dominou, bateu no canto de Lucas Arcanjo. 1-0 para o Fluminense. E aí, rapidinho, veio a reação do Vitória, né? Aos 17 minutos do segundo tempo, pênalti, o Luan Cândido foi seguro ali dentro da área. Renato Kaiser foi para a cobrança com personalidade e empatou. E 4 minutos depois, René, que fase de René, esse atacante do Vitória, limpou ali na entrada da área, bateu no canto de Fábio. 2-1 para o Vitória. Aí aos 45 do segundo tempo, o Serna é lançado na direção da área e fiquei com a impressão de que o Lucas Arcanjo se precipitou. Saiu do gol, o jogador deu um balãozinho ali por cima, 2-2 no placar final, mas achei que o Lucas Arcanjo poderia ficar dentro do gol e na medida que o atacante progredisse, tentar fechar o ângulo, mas enfim, acabou sendo um bom resultado para o Vitória fora de casa, um ponto, mas diante das circunstâncias era para ter vencido a partida. Falando da Fonte Nova, o que é que está acontecendo com o Bahia que, além de não conseguir o resultado, tem uma atuação irreconhecível para esse time que se estabilizou aí nos últimos 3 anos, né? Simbora com os gols dessa partida contra o Cruzeiro. Bahia saiu na frente, pênalti em cima de William José. Luciano Juba foi para a cobrança, bateu forte no canto, sem chance para o goleiro. 1-0 para o Bahia. E aí veio um lance que o Mingo acabou se precipitando ali na marcação, saiu da linha da zaga, o Cruzeiro acabou construindo a jogada, o jogador ficou livre na esquerda, Cauã Moraes empatou a partida e aí aos 41 do segundo tempo, Kenji fez o que quis dentro da área do Bahia ali, olha, driblou, bateu no canto, 2-1 para o Cruzeiro. Bahia numa crise danada, como eu disse, Copa do Brasil precisa reagir quarta-feira contra o Remo. A missão do Vitória é contra o Flamengo na quinta-feira e tudo isso eu te conto daqui a pouco no Globo Esporte, é logo depois do Bahia meio-dia. Olha, agora a gente fala de alimentação, viu? A batatinha inglesa ficou bem mais cara na região norte, com a saca de 50 quilos dobrando de preço e chegando a cerca de R$ 440. Luiz Gustavo Ribeiro é quem chega para explicar o motivo desse aumento tão grande. Luiz, é com você. Oi, Bia. Pois é, a batatinha, mais um vilão, digamos assim, da feira do pessoal aqui na região norte do estado. Aumentou bastante nas últimas semanas. Esse preço tem subido aí em volta das últimas 3 semanas. Na semana passada estava por volta de R$ 380 o saco de 50 quilos. Hoje o saco